A chuva no sul do estado foi um ato político. O petista disse, abre aspas, foi um ato político de campanha, fazendo carreata na cidade de Itamaraju e agredindo jornalistas. Infelizmente, vivemos no Brasil várias tragédias seguidas. A maior tragédia é a gestão do presidente. Bolsonaro não tem nenhum sentimento de humanidade, de empatia, fecha aspas. Rui Costa ainda chamou de ridícula a liberação do FGTS para a população afetada pela enchente e defendeu a aliança entre Lula e Geraldo Alckmin para 2022. A gente vai a Brasília, então, para análise de José Maria Trindade. Semana começando, Zé, boa noite. E começando bem polêmica, né? É assim que deve ser. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, meu compadre Augusto. Boa noite, Grande Fiuza. Boa noite, Ana. Muito boa noite a todos. Esse ato do presidente Jair Bolsonaro, ele é muito importante. Veja bem, não é só uma simbologia, não. O governante precisa saber exatamente como está o seu país, como estão as regiões, para chegar aqui em Brasília e despachar. É exatamente com base nesta observação local, é que o presidente acaba entendendo as dificuldades e chegando aqui em reunião com os assessores, sabendo o que fazer em cada ministério. Veja bem que as determinações do governo federal, elas mostram que o ato não foi político e não foi vazio, porque através da Caixa Econômica Federal liberou sim o FGTS, mas vai liberar também ações posteriores, inclusive a fundo perdido para a construção de piscinões, de defesas, né? E dois ministros foram o Rogério Marinho e também o João Roma, que é um adversário político ali do governador da Bahia, Rui Costa. O que acontece é o seguinte, o governador não foi recebido nas áreas como foi bem recebido o presidente Jair Bolsonaro. É daí que nasce exatamente esta ciumeira. Vou te falar uma história. Na política recente do país, eu não conheci governadores que enfrentassem o presidente da República como se fosse uma oposição irresponsável. Porque o governador, ele é executivo também. Ele sabe que é responsável pelas dores, pelas dificuldades e pelas soluções dos problemas de cada um dos estados. Nessa situação, o governador não pode se contrapor ao governo federal, porque depende exatamente de convênios, de ajudas, e isso diretamente aos habitantes, e não para alimentar um ego político, que é o que está acontecendo na Bahia. A Bahia não é nenhum país independente, não. A Bahia é Brasil, governada pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu vi a situação lá naquela região ali do sul da Bahia e no nordeste de Minas, não foi fácil não, viu? Choveu muito acima do esperado, né? As BRs ficaram intransitáveis, a BR-101 ficou interditada, então é preciso, e está acontecendo a ajuda do Exército, a engenharia do Exército tem a capacidade, a rapidez de reconstruir pontes e destravar, fazer o fluxo andar. Aí depois vem o governo fazendo pontes de uma maneira mais concreta, de uma maneira mais permanente. Mas esse momento inicial, o Exército tem uma expertise muito grande em readaptar, em ajudar. Na verdade, quando o governador fala isso, ele tenta evitar que o governo federal ajude os seus governados. Isso é incompreensível, isso chega a ser maldade. Colocar política numa tragédia assim é muito complicada. E o irônico que eu queria dizer é que esta região do nordeste de Minas, ela é muito carente em água, né? A crise hídrica lá é uma constante. Eu sou daquela região, posso falar nós sempre convivemos com dificuldade de acesso à água. Lá não tem água. E a gente vê uma crise desta, com excesso de água, chega a ser triste pensar assim. O Rio Jequitinhonha, amado por todos, que é um veio ali de cultura e de integração de toda a região, daquela região mineira, que tem uma cultura específica, tem um jeito específico, né? O Rio Jequitinhonha ficou bem acima, as barragens chegaram até a 100% da capacidade, tiveram que abrir as comportas, ou seja, foi realmente uma tragédia. Me mostraram relatos de lá muito tristes. E vem o governador dizendo, olha, não preciso de ajuda, não, pode ir embora. Eu nunca vi isso em política. E você, Guilherme Fiuza, e nos dias dessas críticas do governador da Bahia ao presidente. Boa noite, Fiuza, bom começo de semana.
Maria Trindade, Ana Paula Henke, o mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Olha, Vitor, eu já vi muitas caricaturas terríveis na política, mas poucas como esse Rui Costa. Esse Rui Costa é um personagem que não dá para classificar, é um personagem inominável. Ele toca o terror, essa é a expressão, ele toca o terror na Bahia, usando a pandemia para isso, né? Quer dizer, ele não tem coração, ele é um personagem gelado, né? Ele é um parasita gelado. Então ele usa a pandemia, ele usa a tragédia para coerção, ele usa a tragédia para opressão à sua população, fingindo que está fazendo segurança sanitária. E evidentemente que no momento de uma outra calamidade, né, que não é biológica, é hídrica, ele, mais uma vez, demonstra que não tem alma, não tem coração, né? Ele não se compadece de nada. E olha, isso aqui que eu estou falando não é nenhuma denúncia, nenhuma revelação, não. As imagens estão aí, é porque a gente está vivendo um tempo de anestesia. Mas as imagens estão aí, desse tirano agindo, usando o primeiro lockdown, toques de recolher daqueles mais brutais na Bahia aconteceram, usando esta licença que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal, de quem nós vamos também, infelizmente, voltar a falar, e ele foi para cima do cidadão. E ele está indo para cima do cidadão, primeiro naqueles toques de recolher. Nós vimos as suas forças de segurança maltratando pessoas. Não adianta vocês virem dizer que isso é alguém falando sobre política do lado A, lado B. Isso aí é fato constatado. Se as milícias checadoras não apagarem e as plataformas, estão aí os vídeos das barbaridades perpetradas pelo senhor Rui Costa. Trabalhadores esperando o ônibus tarde da noite, o ônibus não chega, chegam os brutamontes do Rui Costa para coerção sobre aquele trabalhador. Uma coisa horrível, tenebrosa. E agora o Rui Costa, né, é um desses propagandistas desse passaporte fascista. Ele está feliz da vida com isso. A vida na Bahia está dificultada para cidadãos que não tenham se vacinado, com essa premissa que eu já falei várias vezes, mas eu vou repetir todo dia aqui, uma premissa falsa de um passaporte que não é bloqueio sanitário, a vantagem, a razão de ser seria garantir a imunidade que não está garantida, né? Pessoas vacinadas se infectam e eventualmente se hospitalizam. Então, isso é uma mentira. E esse governador Rui Costa, ele é um dos maiores xiitas no uso dessa mentira para acabar com a raça da sua população, para ir para cima da sua população. Na Bahia hoje está difícil tirar documento, está difícil trabalhar, está difícil ter acesso à saúde, se não tiver o certificado de rebanho VIP, que é um tipo de instrumento que qualquer tiranete, qualquer autoritário adora. Porque a ideia não é bloquear o vírus, a ideia é bloquear pessoas. O vírus não é bloqueado por essas vacinas. Está pacificado isso? Se não tiver, vocês mandem cartas, vocês mandem seus especialistas, entre muitas aspas, para a gente, então, tirar isso a limpo, certo? Não há imunidade garantida, o que há é uma coleira na mão desses personagens desclassificados. O que eu quero dizer é o seguinte: se nós evoluirmos para um tribunal especial, e nós havemos de evoluir para um tribunal especial, porque com tanta gente aliciada, hipnotizada, já não sei mais nem dizer, nem como classificar, nas instituições, nós vamos precisar de um tribunal especial para julgar esses facínoras. Quem é que vai julgar esses facínoras? O povo da Bahia, a gente recebe mensagens, o povo da Bahia está aterrorizado por esse personagem, né? Então é isso, evoluindo para um tribunal especial, havemos de evoluir, se ainda tiver gente com juízo e vergonha na cara, em número suficiente, havemos de evoluir. Este personagem, Vitor,
vai estar com toda certeza liderando, né, o grupo dos que terão que ser julgados pelas barbaridades que cometeram durante a pandemia. A opinião agora é da Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor, para vocês aí no Brasil. Boa noite, Zé. Boa noite, Fiuza. Boa noite, mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, eu não tenho muito mais o que acrescentar no que o Zé e o Fiuza falaram, não, porque é exatamente o resumo do que é esse tipo de personagem, né, esse Rui Costa. Mas eu quero pegar uma palavra aí do que o Fiuza disse, que o povo da Bahia está aterrorizado. E não é só o povo da Bahia, não, né? Nós recebemos muitas mensagens aqui, eu recebo muitas mensagens nas redes sociais também, pessoal do Nordeste, Recife, Fortaleza, o então reduto, né, do petismo, aquele reduto, aquele colchão macio, seguro do petismo, mas que nem lá essa turma do PT tem coragem de ir sem seguranças, sem policiais, sem trancar as praias para que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e a namorada possam tomar um banho de mar sem ter contato com as pessoas. O Brasil está aterrorizado com essa gente. Por isso, Vitor, que é necessário calar as redes sociais, como o Lula mesmo disse, né, no tour, no impostur, como diz o Augusto Nunes, pela Europa aí, né, quanto a gente deu a semana passada aí, quanto que foi gasto, né, do dinheiro do contribuinte, dizendo que era preciso regular a mídia, que alguma forma que as redes sociais não podiam ficar do jeito que elas estão, porque o povo, exatamente da Bahia, do Nordeste, do antigo reduto confortável do petismo, não aguenta mais, está aterrorizado, e hoje a informação está exatamente nas palmas, né, das mãos. Então é preciso cercear a liberdade, é preciso trancar a boca das pessoas, é preciso vendar os olhos das pessoas para que elas não vejam a verdade que é disseminada de uma forma muito rápida através das redes sociais. Então esse vai ser exatamente o que vai acontecer em 2022, uma vontade tirânica, além dessa dentro da pandemia que a gente viu, né, do cercear a liberdade de escolha de vacina, de médico, ou de trabalho, ou de lockdown. Ainda vamos ter que conviver durante algum tempo em 2022 com essa vontade aí de silenciar as pessoas. Agora, o que o Rui Costa fez, Vitor, nada mais é do que essa oposição histérica vem fazendo durante 3 anos, né? Se o Bolsonaro faz, está ruim. Se não faz, está ruim. Se ele vai, está ruim. Se ele não vai, também está ruim. Lembra aí, a gente pode puxar aí o arquivo dessa CPI do circo, as contradições ali, né? Não, mas o presidente Bolsonaro demorou para comprar a vacina da Pfizer, mas ele só podia comprar a vacina da Pfizer com a aprovação da lei no Senado, que aconteceu em março. E a oposição histérica pedindo a vacina em janeiro, quando aqui nos Estados Unidos, só na segunda semana de dezembro de 2020 que as vacinas foram liberadas, né? A gente viu que dentro da Covid não tinha absolutamente nada que o governo poderia ter feito que iria satisfazer essa oposição. E Rui Costa é um retrato dessa oposição histérica, imatura e nada propositiva para o nosso país. Opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha parceira querida Ana Paula, compadre Zé, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. O Rui Costa primeiro precisa explicar o que aconteceu no consórcio do Nordeste, né? As irregularidades já apuradas, algumas, né? Não todas, pela CPI do Rio Grande do Norte, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Ele tem que primeiro se explicar. Segundo, é um ato político. Assim ele qualifica a visita do presidente Bolsonaro. Viver é um ato político. Ele não sabe disso porque é ignorante. Agora, um político faz política. Ele faz o tempo todo.
equivocadamente. O presidente Bolsonaro fez o certo, foi ver como é que está a situação e foi recebido com muito carinho, ao contrário do que ocorreu recentemente com o governador. Né? Há um vídeo aí, não sei se foi mostrado, eu cheguei pouco depois do começo do programa, tem um vídeo que mostra a recepção ao Rui Costa, a recepção ao presidente Bolsonaro, né? Na Bahia. O Rui Costa, se pelo vídeo, não está muito popular, não. Agora, o governador, ele também diz que a ajuda é ridícula. É porque é um riquinho, né? Sujeito que nunca teve problemas. Quer dizer, qualquer tipo de ajuda a um povo que sofre esse tipo que vive esse tipo de tragédia, qualquer ajuda é muito boa. O Bolsonaro agiu corretamente. Só isso. Agora, vejam o vídeo. Está aí na internet. E vocês vão ver o que decidiu sobre esse assunto o povo baiano.